Antes das florestas, antes dos oceanos azuis, antes de qualquer forma de vida. A Terra era um mundo de fogo, caos e silêncio. Um planeta hostil, tóxico e instável, muito diferente do lar que conhecemos hoje. Como essa transformação aconteceu? O que existia aqui antes de tudo? É isso que você vai descobrir agora. No início, a Terra era uma esfera de rocha derretida, extremamente quente e instável, formada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Sua superfície era coberta por lava, o céu era escuro e a atmosfera era tóxica, composta por gases como dióxido de carbono, metano e amônia. Não havia oxigênio, oceanos nem qualquer forma de vida. Após milhões de anos, o planeta começou a esfriar, formando uma crosta sólida. O vapor d'água se condensou e chuvas intensas criaram os primeiros oceanos. A vida surgiu de forma simples, com micro-organismos, e por bilhões de anos a Terra foi dominada apenas por bactérias. Com o tempo, organismos fotossintetizantes liberaram oxigênio, transformando a atmosfera e permitindo o surgimento de vida complexa. Continentes se formaram, o clima se estabilizou e, muito mais tarde, surgiram plantas, animais, dinossauros, mamíferos e, por fim, os seres humanos. Durante grande parte de sua história, a Terra foi um planeta hostil. Vulcões entravam em erupção constantemente, meteoros atingiam a superfície com frequência e a radiação solar era muito mais intensa, pois ainda não existia uma camada de ozônio para proteção. Os continentes não eram como hoje, formavam um único bloco que se separava e se reunia ao longo de centenas de milhões de anos. O céu não era azul. Sem oxigênio livre, ele tinha tons acinzentados ou alaranjados. Os oceanos eram quentes, ricos em minerais e pobres em oxigênio. A vida, quando surgiu, era invisível a olho nu e extremamente resistente. Aos poucos, o planeta mudou. O oxigênio passou a se acumular, a temperatura se tornou mais estável e surgiram organismos multicelulares. Extinções em massa aconteceram várias vezes, apagando grande parte da vida e abrindo espaço para novas espécies. Tudo o que vemos hoje, florestas, animais, cidades e tecnologia, ocupa apenas um instante na linha do tempo de um planeta que passou bilhões de anos sendo silencioso, estéril e dominado por forças naturais extremas. Antes de se tornar habitável, a Terra passou por longos períodos de caos. A superfície se quebrava e se reconstruía, placas tectônicas colidiam, montanhas surgiam e desapareciam, oceanos evaporavam e voltavam a se formar. O planeta congelou quase por completo em algumas eras, ficando coberto por gelo de um polo ao outro, e em outras ficou quente demais, com níveis extremos de gases na atmosfera. A vida, ainda simples, sobreviveu a impactos gigantescos, mudanças bruscas de clima e falta de oxigênio. Cada avanço foi lento. Levaram bilhões de anos para surgir animais complexos e ainda mais tempo para aparecer qualquer forma de inteligência. Comparada a esse passado, a Terra atual é uma exceção rara, clima relativamente estável, abundância de água líquida, diversidade biológica e equilíbrio químico na atmosfera. Tudo isso é resultado de uma sequência improvável de eventos naturais. Em outras palavras, a Terra não nasceu pronta para a vida. Ela foi moldada por fogo, gelo, colisões e extinções até se tornar, por um curto período cósmico, um planeta vivo. Esse passado violento deixou marcas profundas que ainda moldam o planeta de hoje. O núcleo quente mantém o campo magnético ativo, protegendo a Terra do vento solar e impedindo que a atmosfera seja arrancada, como aconteceu com Marte. As placas tectônicas continuam se movendo lentamente, reciclando a crosta, regulando o dióxido de carbono e ajudando a manter a temperatura global dentro de limites compatíveis com a vida. Os oceanos, formados há bilhões de anos, tornaram-se o grande regulador climático do planeta. Eles absorvem calor, distribuem energia pelo globo e armazenam carbono. Sem eles, a Terra seria um deserto extremo, com variações brutais de temperatura. A própria vida ajudou a transformar o planeta. Micro-organismos alteraram a composição da atmosfera, criaram solos férteis, influenciaram o clima e prepararam o caminho para plantas e animais. A Terra não apenas hospedou a vida, ela foi remodelada por ela. Ao longo do tempo, surgiram florestas gigantes, mares cheios de criaturas estranhas, continentes diferentes dos atuais e espécies que dominaram o planeta por milhões de anos, apenas para desaparecerem em grandes extinções causadas por impactos, vulcanismo ou mudanças climáticas abruptas. Os seres humanos aparecem somente nos últimos segundos dessa longa história. Toda a civilização, da primeira ferramenta de pedra às cidades modernas, ocupa um espaço mínimo em comparação com os bilhões de anos de transformações anteriores.
A Terra de antes era um mundo instável, silencioso e muitas vezes mortal. A Terra de hoje é apenas uma fase temporária de equilíbrio dentro de um ciclo muito maior de mudanças. Assim como se transformou no passado, ela continuará mudando no futuro, até se tornar algo completamente diferente outra vez. O planeta nunca foi estático. Ele sempre esteve em construção. E mesmo esse período atual de relativa estabilidade é frágil quando visto pela escala do tempo geológico. Pequenas variações na órbita, na atividade solar ou no interior do planeta já foram suficientes, no passado, para transformar oceanos em gelo ou continentes em desertos. Antes de existir qualquer árvore, animal ou ser humano, a Terra passou a maior parte de sua vida como um mundo silencioso, dominado por oceanos primitivos e micro-organismos invisíveis. Por cerca de 80% de sua história, não houve florestas, não houve peixes, não houve céu azul como conhecemos. Apenas rocha, água, nuvens densas e vida microscópica. Os primeiros continentes eram pequenos e instáveis. Eles surgiam, se quebravam, afundavam e voltavam a emergir. Supercontinentes como Rodinia, Pangeia e outros se formaram e se desfizeram lentamente, alterando correntes oceânicas, climas e a evolução da vida. Quando surgiram os primeiros animais complexos, o planeta já tinha enfrentado várias extinções em massa. A vida avançava, recuava e avançava novamente, sempre se adaptando a um ambiente em constante mudança. O que chamamos de Terra Antiga não é um único mundo, mas muitos mundos diferentes, separados por milhões de anos, um planeta de lava, depois um planeta oceânico, depois um planeta gelado, depois um planeta tropical, depois um planeta dominado por dinossauros. A Terra atual é apenas mais uma dessas versões temporárias. Ela não é o padrão. É a exceção momentânea. E, no entanto, todas essas versões antigas da Terra tinham algo em comum: mudança constante. Nada permanecia igual por muito tempo. Oceanos avançavam sobre continentes e depois recuavam. Cadeias de montanhas surgiam onde antes havia mares rasos. Regiões hoje áridas já foram florestas tropicais, e lugares hoje congelados já estiveram próximos ao Equador. O próprio eixo do planeta oscilou, o nível do mar subiu e desceu centenas de metros, e a composição do ar mudou radicalmente mais de uma vez. Houve épocas em que respirar na Terra seria impossível para um ser humano moderno. Houve outras em que o calor tornava grande parte do planeta inabitável. A vida nunca teve garantia. Sobreviveu por adaptação, não por conforto. Espécies dominaram o mundo por milhões de anos e desapareceram sem deixar herdeiros. Outras surgiram do quase nada e se espalharam por todos os ambientes possíveis. Antes da Terra ser verde, ela foi negra de rocha. Antes de ser azul, foi cinza e turva. Antes de ser viva, foi apenas matéria em movimento. O planeta que conhecemos é o resultado provisório de uma história brutalmente longa, feita de destruição, reconstrução e acaso. A Terra antes não era um lar. Era um campo de forças. E mesmo hoje, continua sendo. E essa condição nunca realmente desapareceu. Apenas ficou escondida sob a aparência de estabilidade. A mesma Terra que hoje sustenta florestas, cidades e oceanos calmos carrega, sob a crosta, um interior incandescente, pressões colossais e energia suficiente para remodelar continentes inteiros. No passado distante, não existia equilíbrio. O planeta era moldado por impactos gigantescos, vulcanismo global, mudanças químicas abruptas e longos períodos de silêncio biológico. A vida surgiu frágil, quase por acaso, e passou bilhões de anos lutando apenas para continuar existindo. A Terra não foi criada para ser confortável. Tornou-se habitável por uma sequência rara de eventos: distância correta do Sol, presença de água, campo magnético ativo, tectônica de placas e uma atmosfera que se transformou lentamente. Antes disso, ela era apenas mais um mundo hostil orbitando uma estrela comum. Tudo o que chamamos de natureza, beleza e lar é recente. Temporário. Um breve intervalo em uma história dominada por extremos. A Terra Antiga nos lembra de algo simples e desconfortável: a vida não é o estado natural do planeta. É uma exceção construída ao longo de bilhões de anos. E mesmo essa exceção pode desaparecer. No passado, a Terra já chegou perto de perder quase toda a vida várias vezes. Extinções em massa eliminaram até 90% das espécies em certos períodos. O planeta não se importa com quem vive sobre ele. Ele continua. Antes de haver florestas, houve desertos tóxicos. Antes de haver animais, houve oceanos escuros cheios de bactérias. Antes de haver céu azul, houve nuvens densas e um ar impossível de respirar.
A Terra levou bilhões de anos para se tornar estável o suficiente para sustentar ecossistemas complexos. A civilização humana, com toda a sua história, ocupa apenas um piscar de olhos nesse tempo profundo. Se desaparecermos, o planeta não morre. Ele muda de forma e segue. A Terra antiga não conhecia equilíbrio, conforto ou permanência. Era um mundo em construção constante, moldado por forças que não se importam com vida, sonhos ou memória. O planeta que chamamos de lar é apenas uma fase rara dentro de uma trajetória muito maior. Antes, a Terra era fogo, caos e silêncio. Hoje, é vida. Amanhã, será outra coisa. E assim termina nossa viagem ao passado profundo da Terra. Um planeta que já foi fogo, veneno e silêncio, muito antes de se tornar esse mundo vivo e frágil que habitamos hoje. Entender essa história é lembrar que nada é permanente e que até mesmo o nosso lar é resultado de mudanças extremas ao longo do tempo. Se esse conteúdo te fez enxergar a Terra de outra forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também gosta de ciência e história do universo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.